Fala pessoal, tudo certo? Eu quero falar hoje sobre alterar o tamanho do pneu do carro, né? A gente tem essa opção de escolher uma medida de pneu diferente daquela que o carro foi equipado, né, desde 0 km, ou seja, alterar a medida que foi concebido lá nos cálculos dos engenheiros e de acordo também com a disponibilidade de pneus da época, né, com as parcerias comerciais. A gente pode alterar, fazer aí um upgrade, vamos dizer assim, nos pneus do carro, né? Mas e aí, o que a gente pode fazer dentro? Qual é o problema de alterar, né? Basicamente, assim, não vou entrar aqui em todos os cenários possíveis, né, de problema que pode acontecer com a troca do medida dos pneus. Eu vou basicamente aqui dar uma dica de que para quem pretende fazer essa alteração, como proceder para tentar achar aí o que vai alterar menos possível, né? Bom, aqui a nossa referência, né, é uma Fielder, né? Então eu vou fazer o vídeo baseado de uma Fielder, que é um carro já antiguinho, né? Tem uma medida de pneu aí que é aro 15 e, por exemplo, esse pneu aqui ele tem o diâmetro menor que o pneu de um Onix. Então vejam como a evolução, né, da indústria, ela vai mudando também o pneu. E hoje, né, qual é a medida desse pneu? Esse pneu aqui, ele é um pneu na medida original, 195/60/15. E teria hoje basicamente, né, eu coloco assim, Taiguara, faria a alteração para duas medidas possíveis, que seria a 195/65 aro 15 e a medida 205/60 aro 15, né? Então, mas e aí? Tá, tu tem essas duas possibilidades de pneu para alterar a medida original, que é esse aqui. Bom, qual seria a mais indicada? Eu uso uma tabela de conversão de pneus. Existem algumas na internet. Eu vou mostrar na sequência a tabela, né, da que eu uso e vou mostrar a diferença então da diferença de diâmetro total do pneu nas duas medidas que eu acabei de falar. Vou colocar aí para vocês. Eu peguei como referência aqui o site Guaporé Pneus. No campo 1, a gente coloca a medida original. No campo 2, a gente coloca a medida desejada. Então, ali a gente consegue ver que na medida original ele informa lá o diâmetro total e na medida desejada ele informa o diâmetro total do pneu que tu pretende botar. E ali embaixo os resultados e as diferenças. Então aqui no caso, escolhendo um pneu 195/65 aro 15 para substituir o original, fica ali então 19,5 milímetros a mais, e então uma variação aí de 3,2%. Ele coloca como possível, né, a troca, a substituição. A gente só observa então que aqui tem uma diferença ali de quase 2 centímetros de diferença a mais no diâmetro do pneu, né? Na tabela seguinte, eu vou mudar a medida do pneu desejado. Aí eu escolhi então um pneu 205/60 aro 15. Então aqui, da mesma forma, a gente tem ali os resultados e a gente já consegue observar, por exemplo, que se fosse escolhido fazer a substituição da medida do pneu, o mais indicado seria essa medida aqui, a 205/60/15. Porque nós temos aí uma variação de 2%, né? Vamos ter uma variação de 12 milímetros, que no caso aí daria 1 centímetro, né? Um pouquinho mais de 1 centímetro de diferença. Então essa aqui naturalmente seria a mais indicada porque ela alteraria menos o diâmetro total do pneu, né? Ganharíamos mais largura e manteríamos praticamente a mesma altura do pneu, né, da roda total ali, alterando assim menos o carro. Bom, pessoal, então vocês vejam aí na tabela que eu escolheria a medida 205/60/15. Eu alteraria minimamente o diâmetro total aqui da minha roda, né? Então eu não teria
grandes diferenças na marcação de velocidade, né? Não teria problema com nenhuma autoridade, eu ganharia mais largura e manteria basicamente a mesma espessura de pneu, alterando aí minimamente, né? Mas a 195/65/15 eu também teria um ganho um pouco diferente, né? Ela altera um pouco mais essa altura toda, né, do pneu, a gente alteraria mais o diâmetro, porém nós ganharíamos mais espessura de borracha. E isso, senhores, para a nossa realidade aqui brasileira é muito interessante. Então realmente eu ficaria em dúvida. Provavelmente eu optaria pela 205, né? Ela me daria um pouco mais de estabilidade, não que o carro precise, mas ela me daria um pouquinho mais de estabilidade, eu teria um pouquinho mais de contato de pneu no chão, manteria basicamente o mesmo diâmetro de pneu, né? Então essa aí era a dica que eu queria passar para os senhores aí, para quem pretende fazer uma alteração no tamanho dos pneus. Certo? Agradeço a audiência, um forte abraço.